Olá pessoal, bora lá conversar um pouco sobre o mês de março, né? Referente àquele nosso projeto, né, que eu iniciei ali no mês de novembro, o qual eu depositei lá em Tesouro Selic, R$ 5.000, né? Eu venho desenvolvendo aí algumas operações no módulo Day Trade para melhorar um pouco a rentabilidade ali do Tesouro Selic, né? O qual a gente sabe ele que paga em torno de 1% ao mês, né? Então, a minha ideia aqui é melhorar um pouco essa questão da rentabilidade e a gente vem desenrolando aí algumas operações, né? Já adianto que o mês de março não foi legal, né? Então, a gente pode colocar aqui relatório mensal. A gente ficou negativo aí, aqui em R$ 902, né? 902. Então, esse mês a gente sofreu uma queda aí de 15% contra uma alta de 28, que foi o mês de fevereiro, né? Mês de fevereiro. Então a gente aqui vem demonstrando mês a mês o como eu estou desenrolando esse projeto, trabalhando aí com 5 mil que eu tenho na corretora, né? Uh, o que eu consigo fazer com esses 5 mil, né? Eu venho alavancando aí 5 mil em 4 vezes, né? Tenho trabalhado aí com 20 mil aí nas operações, alavancagem de 4 vezes. O ano passado eu estava alavancando somente uma vez, então foi super suave, né? Novembro, dezembro ali, eu fiz em torno aí de 10% no mês ali, mas depois eu resolvi alavancar em 4, mas conforme você vai alavancando, né, as perdas também elas aumentam, né? Então é complicado que quando você aumenta muito, você alavanca demais, né? Então esse mês aqui a gente começou um pouco mal, né? Normal, começo de mês. Depois a gente foi superando, cheguei aqui no dia 14 com R$ 1.140. Poderia ter parado aqui nesse momento, né? Já estava com um crescimento muito bom aqui, 1.140, né? Já estava aí com 19%. Poderia ter parado, mas resolvi continuar, né? E aqui no dia 18 foi o fatídico dia, né? Escolhi mal um ativo aqui, e um caixa que a gente tinha de 1.140, finalizamos o dia aqui com menos 370. Então esse dia aqui foi terrível, pessoal, foi terrível. Então foi uma escolha errada que eu fiz, né? Aqui no dia 18, a gente vai falar um pouco agora sobre o que aconteceu nesse dia, né? Então aqui a gente tinha esse ativo aqui, o Viva 3, né? Ele abriu em gap, chegou a cair aí quase 9%. Então, o que que você precisa fazer? O que eu não fiz nesse dia, né? Eu estava fazendo outras coisas, eu vim no computador aqui rapidinho e vi essa abertura e resolvi entrar sem calcular direito os riscos, né? Então, o que que você precisa ver logo de cara? O que está acontecendo com a empresa? Porque não é normal a empresa abrir com gap de 10%. Não é normal, pessoal. É um balanço ruim que saiu, uma troca de diretoria, algo está errado naquela empresa, né? Algum conflito existe, não é normal uma ação abrir com 10% de gap, né? Tanto para baixo como para cima, não é normal. Então, o que eu fiz nesse dia, eu não fui atrás de notícias, né? Eu estava fazendo outras coisas e simplesmente resolvi entrar no gráfico, né? Sem estudo nenhum. Então, eu estava despreparado para atuar aqui nesse ativo. E quando você entra despreparado, né, normalmente você se dá mal. O mercado financeiro não aceita desaforo, galera. Não aceita. Ou você entra com a cabeça fria, né, estuda o ativo, vê que tipo de notícia está relacionado ao ativo aquele dia. Não entre em operação desse tipo. E aqui nesse dia eu acabei pagando muito alto, né? Paguei alto o preço, né? Eu não tomei um loss pesado desse já fazia algum tempo. E a gente vai se desacostumando, né? Achando que o mercado é normal todos os dias, né? Subir 2%, cai 3%, subir 2%, cai 4%, subir 5%. Você acha que isso é normal.
quando abre um gap desse 10%, você esquece que precisa ver se tem alguma notícia relacionada, né? Então, nesse dia eu acabei não me preparando para isso, né? Então, o que aconteceu? Quase 9% da abertura, aqui ó, abertura às 10h05, né? Quando tem gap desse tipo, imediatamente, o que eu faço? Eu corro aqui no meu FR, ok, já tinha volume aqui, e o preço estava caindo, ok. Então, uma entrada válida seria aqui nesse momento, né? Então, eu teria uma entrada válida aqui às 10h07, né? Só que eu não fiz esse movimento, o que me pagaria 1%, né? Então, eu já teria uma gordura aqui para trabalhar, que eu gosto de trabalhar com 2 lotes no dia, né? Ou seja, aqui um papel de R$ 28, entrei com 500, estaria com 14 mil, quer dizer, né? Então, estaria beirando ali os 20 mil que eu gosto de trabalhar. Mas aqui, ó, 500 papéis, daria para entrar aqui até com 700. Daria para trabalhar com 700 posições aqui. Mas enfim, entrei com 500 para trabalhar 1%. Nesse momento aqui, às 10h10, eu teria pego meu 1% do mercado e tchau, né? Que a minha meta é pegar 1% dos 20 mil por dia, né? Lembrando que eu tenho 6 mil lá na corretora, eu estou alavancando em 4 vezes, né? Então a minha ideia é pegar 1% ao dia e rapar fora. Tchau, mercado, né? Mas nesse dia aqui eu acabei não entrando, né? Nesse momento eu acabei não entrando, deixei escapar esse movimento. Tanto que eu poderia ter pegado, se eu tivesse sido rápido, aqui eu não diria, porque às 10h05 aqui o Renko, aqui você pode ver que o Renko ele abre aqui às 10h06, ó. Você tem aqui segundos para tomar decisão. Então, a partir da hora que ele abre aqui às 10h06, ó, aqui é segundos, pessoal, segundos. Você tem segundos aqui para tomar decisão. Então, eu não gosto de tomar essa decisão em segundos. Eu deixei passar aqui 1, 2 minutos. Aqui eu poderia ter entrado, né? Então percebe que dessa entrada para cá, 10h07 para 10h10, eu tive 3 minutos observando essa operação. E realmente eu não sei porquê, não sei o que aconteceu, se eu atendi alguma ligação, se eu estava com algum WhatsApp ligado na hora, não sei, pessoal. Eu sei que o parâmetro aqui ele estava ideal, que eu tenho aqui um fundo mais alto que o fundo anterior, o IFR, e aqui eu tenho os fundos cada vez mais baixos. Então, a entrada aqui estava dentro, ok, dos meus filtros. Estava ok, né? Nesse primeiro minuto aqui do dia. Então, eu poderia ter feito uma operação aqui, depende da agilidade, poderia ter feito uma aqui, e poderia ter feito outra operação aqui, porque daqui eu já tenho uma gordurinha para trabalhar essa, né? Que eu não tivesse feito essa, que seria a abertura às 10h07, porém o papel abriu aqui, ó, ele abriu às 10h06. Então, a partir do momento que abriu, como ele abriu às 10h06, não teria essa agilidade aqui, porque ele é muito rápido, né? Ele vem aqui muito rápido, rabisca muito rápido. Então, que se você colocar aqui no 1 minuto, o minuto dia 18, aqui, se você colocar em segundos, ó, você teve 1, 2, o papel abriu aqui às 10h06. Então, esse fundo para pegar ele foi muito rápido aqui às 10h06. Então, não gosto de trabalhar dessa forma, eu prefiro esperar 2, 3 minutos para ver o papel diminuir a sua volatilidade, né? Então, aqui pelo volume estava diminuindo no minuto, mas eu não olho o minuto, eu trabalho com 5 minutos, né? Trabalhando aqui com 5 minutos, eu só percebo o movimento aqui diminuindo, a força para a venda diminuindo a partir das 10h10, ó, que ele diminuiu a força para a venda. Então aqui habilitou a minha entrada, eu não fiz essa entrada, o trade foi embora. Então a gente fica com aquela dor, né? Aquela dor de cotovelo, né? De ter perdido o trade, né? Então, pessoal, quando isso acontece, é melhor você fechar a plataforma e fazer outra coisa. Porque você tentar recuperar um trade perdido
é muito complicado, a sua mente já não está trabalhando da forma normal, o raciocínio normal. Então é complicado. E nesse dia, justo nesse dia aqui, eu vi esse movimento aqui caindo, né? Já era meio dia e meia, já estava fora do padrão que eu gosto de entrar. Para minhas operações, eu gosto de fazer as entradas ali por volta de 10h20, até as 11 horas. E aqui já era meio de 30 já é quem está parando o mercado, né? Eu abro as posições e deixo elas trabalharem o dia inteiro. Como é mercado de ações, o movimento ele é mais lento, né? Então você abre a posição, coloca a sua ordem de saída, coloca o stop ali 4% e deixa trabalhar e vai fazer outras coisas. Aqui não, aqui eu voltei depois, eu vi esse movimento aqui acontecendo, porém aqui teria dado gain, né? Quando ele acendeu aqui esse renco azul, né? Aí vai da sua agilidade para você olhar o renco azul, olhar o IFR para ver se está dando divergência e olhar aqui a força do movimento, né? Então aqui eu cometi um erro, porque eu estava com a força do movimento ganhando amplitude. Observa. Então você precisa verificar várias situações para poder entrar no trade, né? Às vezes você tem ali segundos para decidir entrar ou não, né? Então nesse momento aqui, ó, eu estava com a força do movimento, ela estava ganhando amplitude. Ela não estava perdendo amplitude, estava ganhando. Então aqui eu acabei entrando nesse movimento. Tanto que eu perdi o primeiro movimento, que foi aqui, eu fui querer entrar na continuação desse movimento, só que olha onde eu entrei. O certo, eu tinha que esperar o renco azul acender aqui. E aqui eu entrei totalmente errado. Eu entrei numa área aqui que ela foi testada, né? A partir da hora que o mercado testa essa região, você tem que esperar o teste, né? Porque ele veio aqui, testou, pagou ali 1%, beleza? Só que ele veio testar novamente. Nesse momento aqui, eu resolvi entrar no teste, né? Que foi o primeiro erro do dia. O primeiro erro foi não ter entrado aqui, né? Observar o movimento. Mas o erro operacional realmente foi esse, de não ter esperado aqui a entrada correta, né? A entrada correta, ela seria aqui embaixo, quando acendeu o renco de exaustão aqui, ó. Tanto que nesse momento aqui, pessoal, aqui já é aquela coisa, sua mente já não está muito, você já não está trabalhando, porque eu já tinha perdido aquele primeiro movimento do dia, e aqui eu já estava trabalhando no erro. Então esse primeiro erro aqui me levou ao segundo erro, porque nesse momento aqui, ó, que eu me lembro perfeitamente, essa barra aqui, ela estava assim, ó. O que significaria para mim, naquele momento que a barra estava azul, ela estava engolfando o renco anterior, né? Como a TIL estava em 10% de queda, eu acreditei que esse movimento aqui seria uma entrada. Porém, aí que vem o segundo erro do dia. Cadê o IFR? Demonstrando. O IFR teria que estar assim, ó. IFR tinha que estar assim, fazendo esse movimento, apontando os fundos mais altos. Então aqui eu cometi esse erro, né? E novamente quando fiz a segunda entrada aqui, olha o meu movimento de força da tendência. Não estava descendente, ele estava ascendente. Então não sei o que aconteceu, eu juro que realmente não é a forma que eu trabalho, né? O meu trade correto seria esse aqui, ó. Esse seria o trade correto, onde você tem divergência de FR e preço caindo. Esse é a configuração que eu trabalho no dia a dia, né? Enquanto não abrir essa característica, eu não entraria no trade. Eu não entro na operação. Só que por ter perdido o primeiro lá do dia, eu cometi esse erro aqui, ó, ao meio-dia e 46. Olha aqui, ó. Meio-dia e 50.
movimento de ainda não, esse movimento de força aqui, ó, ele tinha estabilizado, né? Mas ele estava demonstrando muita má vontade aqui, né? Então tinha muito vendedor nessa região. Ó, ele já estava descendente, diminuindo o volume, né? Mas porém ainda estava alto ainda, né? Então, a gente tem que estar observando muito isso. Aqui seria o primeiro trade do dia, né? Só que eu já tinha cometido 2 erros. Aqui eu entrei com a terceira mão, que foi meu terceiro erro, pessoal. Entrar com 2 mãos já é permitido. Beleza, que eu trabalho com 20 mil no dia. Porém, aqui eu já tinha entrado com a terceira. Aqui já tinha esquecido tudo do projeto. Nesse momento aqui eu tinha esquecido tudo. Que a intenção aqui era fazer um preço médio, porque aqui já estava com a divergência. Aqui acendeu o renco azul de exaustão. Então, enfim, aqui eu fiz essa entrada. Por muita sorte, essa entrada pagou aqui, ó. Pagou, né, 1%. Mas a entrada correta seria aqui embaixo. Então, como o movimento estava muito forte para a venda, olha o que aconteceu aqui. Renco de exaustão, né? Saí da operação, beleza. Primeiro acerto de 2 erros, né? Então, o movimento voltou para a queda. Aí aqui vem outro erro. Apareceu uma outra exaustão aqui, né? Eu acreditei no movimento. Ó. O preço aqui estava lateral, né? Então acreditei nesse preço lateral para poder corrigir para poder corrigir lá em cima. Eu acabei entrando, né? O preço veio e novamente despencou, né? Por muita sorte, essa operação ela pagou aqui em cima. Só que, ó, novamente, veio outra exaustão. Ou seja, os vendedores estavam decididos a não sair do papel. Isso aqui era 14,48. Essa região aqui, mais ou menos. Né? A força vendedora que ela tinha diminuído, né? Tinha diminuído bem. Porém, eu fiquei com 1000 papéis lá em cima, né? O que eu deveria ter feito aqui? Eu já tinha feito 2 vendas, já tinha feito 2 boas vendas aqui embaixo. Então, deveria ter largado essas 1000 cotas aqui de cima no preço médio aqui por baixo. Então, eu teria saído no empate dessa operação, ou com um pequeno prejuízo. Né? Nesses topinhos aqui, eu poderia ter largado essa operação. Não, mas eu insisti, né? Continuei com as 1000 cotas lá em cima. E olha o que aconteceu aqui. Né? Olha a força dos vendedores. Né? Então, pessoal, é complicado quando você quer segurar uma posição muito grande. Então, eu estava segurando lá 28 mil, né? Estava muito alavancado. Né? E o mercado resolveu cair mais 4%. Né? Então, eu pego esse dia aqui, eu faço várias análises. Aqui eu tinha um 4º nível aqui, banda de Bollinger, eu trabalho com nível 2 e nível 4. Né? Então, o papel estava muito volátil para esse dia. Por quê? Porque depois que eu fui ver a notícia, eu fui entender o que estava acontecendo com essa empresa. Então, houve um problema lá de diretoria, lá na empresa, e o mercado não aceitou. Então, esse foi a notícia do dia que eu não peguei para ler lá no início. Né? Então, aqui cometi um erro muito grave de não ter pegado a notícia para ver uma ação caindo 10%, algum tipo de notícia tem que ter. Né? Tem que ter. Então o papel caiu aqui ferozmente. Né? Teve alguns recuos muito bons aqui. Teria pago meu 1% tranquilamente aqui. Aqui, ó. Aqui ele chegou a dar 1,30. Aqui deu 3. Aqui deu outros 3. Aqui já era 1 da tarde, ó. Pagou mais 2 e acabou o dia. Ou seja, um dia que eu poderia ter aproveitado muito bem os fundos, porque se eu tivesse seguido as minhas diretrizes, né, tivesse muito atento, focado,
eu teria feito esse trade, eu estaria com a ordem aqui em cima para soltar. Eu teria feito esse, que eu estaria com a ordem aqui em cima para soltar, né? Esse aqui, talvez eu não teria feito porque não tive divergência, né? Observe que eu tive divergência aqui, ó. Então, nessa região todinha aqui eu tive divergência. Já nessa região aqui, eu não tive, ó. Então, aqui, se eu tivesse muito atento, não teria feito essa região. Porém, essa aqui eu teria feito. Essa aqui não. Né? Dentro do que eu procuro trabalhar, talvez teria feito, porque aqui ele fez um fundo às 12h41. Precisa estar muito focado, pessoal, para perceber um movimento aqui. Talvez eu teria feito sim, porque eu fiz essa entrada. No dia eu fiz essa entrada. Então eu teria feito sim essa entrada. E como eu estaria com um lote só, papel despencou mais 1,7, teria feito a segunda entrada aqui. Estaria com preço médio mais ou menos por aqui. Né? Então, pessoal, meu projeto basicamente é esse. Né? Então, eu trabalho exaustão do preço. Quando o preço está mais fundo, no caso aqui, o preço veio trabalhar mais fundo que o fundo anterior, porém o IFR está trabalhando com o seu fundo mais alto. Então, eu trabalho exatamente isso. Esse é o ponto principal. Preço caindo, IFR subindo. Então, basicamente é esse os trades que eu faço. Nesse dia aqui eu cometi um erro muito grande. Estava trabalhando com 20, além do que eu costumo trabalhar, né, que é 20 mil, estava com 28 mil na mão, com 1000 posições vindo aqui de cima. Realizei duas parciais aqui embaixo que deram certo, porém eu estava com 1000 lá em cima e eu não soltei no preço médio. Se eu tivesse soltado, teria saído no 0 a 0. Eu não soltei, acabei amargando prejuízo ali desse dia 18. Aqui, ó. Esse dia aqui me acabou com meu metade do mês, né? Então, normal, o trade dá 30, 40, 100, até 200 reais. Normal aqui, ó. Teve um outro erro aqui, ó. Acabei segurando essa IRB aqui também. Então, os trades que vai de 100, 200, 250, aqui, ó. Outra operação ruim aqui, ó. IRB de novo, ó. Duas operações ruins em IRB. Já devia abandonar esse papel. Não tem como trabalhar ele. É normal. Agora, esse dia aqui me quebrou minhas pernas, pessoal. Quebrou minhas pernas de verdade, né? Então aqui o mês foi prejudicado. Já fiz algumas outras operações aqui, né? Tava conseguindo já recuperar. E no último dia ontem eu fiz aqui algumas operações que a cabeça já não estava muito boa. Já estava dando um mês como perdido. E aqui cometi um erro de novo. Ó. Fui trabalhar aqui em duas vendas. Eu tive aqui 2 ganhos, eu poderia ter parado o dia. Tava com essa perda aqui, né? Eu tava com o dia empatado, na verdade, né? Eu tava com esses 2 ganhos e tava com esse prejuízo aqui de Onco 3. Né? Tava com um pequeno prejuízo, poderia ter parado. Só que aí eu fui operar a GGPS. Fui tentar operar um topo. E graficamente eu operei errado. Que a venda, só opero venda quando ela está atingindo nível 2 aqui da banda de Bollinger. Eu fiz uma venda aqui, ó, no meio do caminho. Ó. Aqui, ó, nessa região aqui. Eu já estava com a leve... Nosso IFR aqui, ó, quando eu entrei, ele estava mais alto, ó, que meu erro operacional, ó. Tava com, ó, topo mais alto. Aqui eu cometi um erro, né?
A operação correta aqui seria essa, ó, que eu teria aqui topo mais baixos, né? Tá vendo? E o preço subindo. Então aqui eu entrei com a venda, dobrando a mão. E assim ficou, ó. A operação chegou a dar empate aqui. Não, ela chegou aqui a dar um pouco de prejuízo, só que eu tava com uma região aqui muito forte aqui, ó. Tem uma POC aqui, uma região de controle de preço aqui, ó. Onde eu consigo observar aqui numa outra ferramenta. Essa região aqui do 20,51, deveria ter largado o papel aqui, ó, com um pequeno prejuízo, ó. Porque foi uma região muito bem defendida. Ela ficou aqui praticamente a manhã inteira, ó, das 10h30 até o final do pregão, ó. Então eu fui estopado aqui compulsoriamente, né? Fui derrubado aqui no final do pregão. A gente teve que amargar esse prejuízo aí. GPS, o outro papel foi Marfrig, também estava subindo muito forte. O ativo estava subindo muito forte, ó. Só que aqui foi outro erro operacional. O ativo estava subindo aqui 12%. Eu entrei vendendo aqui na região da média de 20%. Para mim, o preço, essa média de 20% é segurar o preço. Aqui foi erro operacional, pessoal. Não tem nem que discutir. Dentro do meu operacional não tem venda nessa região. A minha venda seria ou nesse topo desse candle aqui desse dia, junto aqui do nível 2 aqui da Bollinger, né? Aqui seria uma venda legal nessa região. Aqui nessa região acreditei aqui na média de 20, o preço já estava passando a média, e nessas duas máximas aqui, então eu acreditei nessa região, né? Mas tinha um caminho muito livre aqui para o nível 2 aqui da Bollinger. Então quando isso acontece, você tem que ter ali uma ideia, né, de que o mercado poderia testar a Bollinger ali em cima, o que é comum, entendeu? O preço testar a Bollinger é comum, né? Então aqui cometi 2 erros operacionais, qual afundou de vez aí a possibilidade aí de eu conseguir consertar o meu mês, né? Então foi um mês muito mal trabalhado, né? Eu tive envolvida com outras atividades, né? Eu estou trabalhando aí a mesa proprietária, né? Para ações, né? Porque no índice, eu confesso que sou muito ruim no índice, não consegui dominar ele ainda. Então eu estou desenvolvendo um outro projeto, né? Que é numa mesa proprietária aqui da Floyd. Esse outro projeto a gente está desenvolvendo bem ele. Que é esse aqui, ó. Então, estou trabalhando aqui uma conta da Floyd, né? Floyd Trend, em ações. Então, aqui eu tenho... Estou fazendo esse teste aqui. Cadê aqui? Aqui. Então, esse teste aqui, pessoal, na Floyd, eu estou operando ações lá. Então, na verdade, é uma conta que eu peguei para fazer. O teste, ele é um teste 2000, eu tenho que atingir 2000 nesse teste, né, para me passar para a mesa lá da empresa. Eu encerrei o mês de abril, mês de março aqui. Eu comecei esse teste dia 19. Né, comecei dia 19. E aqui, ó, comecei dia 19 de fevereiro esse teste. Então falta aqui pouquinho, falta uma operação, né? Falta uma operação, 6376, né?
Tanto que eu tentei, na sexta-feira, a sexta-feira aqui, no dia 29, não, dia 28. Ainda tentei fechar esse dia na operação aqui da positivo, ó. Também eu trabalho em várias posições, pessoal. Tudo 1% de meta, né? Eu entro no ativo 1% de meta. Ou 1% de ganho e 1% de perda. Então, deu stop, paciência. Tá vendo aqui, ó? Stopzinho para trás. Aqui eu tô respeitando direitinho aqui a questão do risco, né? O que eu deveria fazer na minha conta particular, né? né? Então aqui eu estou respeitando direitinho. Aqui no final do dia eu tentei aqui uma operação em positivo. Já era final do dia também. Mas eu falei, R$60. Aqui, ó. Fiz essa operação. Cara, final do dia, né? Aí, ó. 15h41. Eu entrei aqui nesse ativo para fazer. Aqui, ó. Nessa barra aqui eu entrei com a venda aqui às 15h40 no 3R. Aqui, ó. Quando ele deu essa exaustão aqui, eu entrei com a venda, ó. Cheguei a tomar um susto aqui, ó. Vendo, ó, ativo quando tá subindo muito, pessoal, é complicado, né? Mas como era final do dia, a gente fica com aquela coisa de... Tanto que o nível 4 aqui, ó, da banda... Aqui eu tô com o nível 4. Aqui, ó, seria por aqui, ó. 10,37, né? Dentro do meu projeto, eu esperaria chegar lá naquele nível 4, dependendo do horário também, né? Mas já era tarde do dia, esse horário, 15 horas, é difícil, né? O preço subir mais... Teria que subir. Não é impossível, pessoal, nada é impossível. Né? Ali das 3 horas, o preço teria que subir mais 3% numa sexta-feira. Então ali eu cogitei, e como eu estava com outros mapas aqui de fluxo, né, que eu tenho no Pro aqui, o mercado estava bem lateral aqui nesse momento. Então eu cogitei pegar aqui, pensando sempre aqui na média do mercado, né? Que é a VWAP, 9,79. Então eu cogitei aqui esse trade, né? Ele voltar aqui para essa média, que estava dando 26 centavos. Então quando você tem 26 centavos em exposto, entrei com 500 papéis, me daria R$130. Quer dizer, na metade do caminho eu poderia ter largado. Né? Eu já poderia ter largado. Né? Que eu precisava só de mais 70. Então, como eu tinha aqui uma probabilidade aqui de buscar essa VWAP, eu falei, então por que não? Vamos tentar, né? Já estava com o dia já bem... o dia já estava bem legal. Lembrando que essa mesa aqui, pessoal, a minha mesa é um teste que eu estou fazendo lá para Floyd. Então, eu completando os 2.000, eu passo um teste, né? E aí eu passo a operar na mesa real a partir do mês seguinte, né? Então, esse é um projeto que eu tenho de operar aqui. Eu quero abrir nessa Floyd aqui pelo menos umas 4 ou 5 contas de 2.000, né? Então, eu quero ver se eu abro uma na Floyd, uma na 07, outra na Euro, né? A ideia é eu ter aqui 5 mesas onde eu vou estar replicando as operações, né? Olhando o mercado, né? Eu tenho aqui como vocês podem perceber aqui, eu tenho meus filtros, né? Então eu busco aqui o extremo da Bollinger 1, o extremo da Bollinger 2, a parte de baixo, tem a Keltner, né? A parte de cima, a parte de baixo, máximas, mínimas. Então eu trabalho somente o extremo. Eu espero o ativo chegar no extremo, ou da máxima ou da mínima, aí eu já vou verificar a Bollinger, vou verificar nos 15 minutos o que ela está fazendo ali dentro da Keltner, e eu vou olhar também a condição aqui da minha média central, que é a VWAP. Então, quanto mais longe o preço tiver da VWAP, melhor a minha possibilidade. No caso aqui de positivo, o ideal é que ele viesse aqui em 10,37 e uma VWAP lá pelo meio do candle, né? A 3, 4, 5% longe. Então esse seria o trade ideal, como aconteceu, por exemplo, vamos pegar aqui mais ou menos o que aconteceu aqui, ó.
dia 24 de janeiro, ó, o preço ele se estendeu para fora da Bollinger a desvio de 2, chegou perto do desvio de 4, aqui no meio tem o desvio de 3, né? E o preço recuou, ó, recuou 31 centavos. Então, como eu trabalho média de 500 lotes, quer dizer, 30 centavos 500 lotes dentro de uma mesa proprietária, isso me dá aí R$ 150 numa operação curta, pequena, risco pequeno, papel de R$ 7, o risco muito pequeno para uma mesa, né? Mas se eu tiver aí um ganho de 150 por dia, 150 por dia são 20 pregões, me dá 3 mil numa mesa. Se eu tiver 5 mesas replicando esse mesmo movimento, a gente está falando aí de uma média de 15 mil por mês. Então é isso, pessoal. Meu projeto para o ano de 2024 é trabalhar profissionalmente a questão da mesa proprietária, né? Eu confesso que pro índice eu não sou muito bom, né? Eu já venho tentando operar o índice há muito tempo, só que o índice ele é muito volátil, né? Ele não respeita nem o estudo que você faz. Porém, eu percebi que em ações os movimentos são mais lentos, né? E esse operacional que eu mantenho, ele tem respeitado já. Aí eu comecei esse projeto no meio do ano de 2023 e eu já venho fazendo swing trade já desde 2019. Então, para ações, esse movimento que eu procuro, ele é mais respeitado, principalmente quando ele entra em divergência, né? Que eu tenho IFRs com o IFR subindo, né? E eu tenho o preço caindo, né? Então eu tenho aqui então eu tenho essas métricas que eu venho desenvolvendo já tem um bom tempo, né? Então no mês de abril, comecei isso lá em novembro, trabalhar com ações dessa forma, né? O que eu percebi também, o que eu venho melhorando com o tempo, né? Então eu procuro trabalhar ações somente quando o preço está no extremo. Eu fiz uma operação aqui, ó, em Ambipar. Aqui, ó. Só que eu estava com essa Bollinger no desvio de 3. Olha só que interessante. Então eu fiz uma venda aqui em 16 com 19, que foi aqui nessa exaustão aqui, né? Porém, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, olha só que interessante. Ó, eu estava com o preço subindo. E olha aqui, ó, o IFR. E no momento que eu entrei na operação, que foi aqui, foi exatamente esse momento. Então eu já tinha um topo aqui e já tinha um fundo. Porém o fundo, eu fui um pouquinho afoito aqui, mas eu dei entrada mais por questão do desvio lá da Bollinger, né? Tava um pouquinho desatento, porque eu deveria ter esperado o reteste aqui da IFR. Então quando ele testou o IFR, veio fazer um teste de fundo aqui, ó. Então, na verdade eu tinha aqui já, tá vendo aqui, ó? Topo, topo e topo. Olha aqui, ó. Então tive 3 momentos de exaustão aqui, ó. Então se eu tivesse trabalhando com desvio de 4, que é isso que eu vou começar, que eu vou testar no mês de abril, eu vou trabalhar o 4 agora para pegar a exaustão da exaustão. Então eu teria uma operação aqui a entrada seria aqui nesse último bloco, IFR aqui já bem descendente, né? Olhando aqui para a questão da força do movimento, que foi aqui. Então eu tinha um movimento comprador aqui que, né, quando chegou nesse topo aqui, ele já perdeu a sua força, né? Nesse exato momento aqui, ele fez topo, então foi aqui. Então você começaria a observar esse movimento aqui, ó. Então, tá, percebe aqui, ó? Aqui está mais alto. Aqui está mais alto e aqui já perdeu a força, ó. Porém o preço está subindo. Então por isso que a gente chama de divergência, né?
Porque os compradores tá perdendo a força, o preço está subindo aleatório, está subindo sem força. É o que a gente percebe aqui, ó. Então o IFR para mim é primordial nesse caso, né? E eu ainda tenho uma outra ferramenta aqui que é o MACD, que também me auxilia bastante. Então quando o MACD ele sai dessa coloração azul aqui, mais forte, aqui ó, ele entra nessa coloração um pouquinho mais clara, já está me dando um aviso, ó, que está perdendo a força. Então, o momento ideal seria esse, ó, quando ele sai do azul escuro para o azul claro. Aí eu tenho a confirmação exata de que o movimento perdeu a sua força. Mas isso você tem que fazer em segundos, pessoal. É complicado, porque aqui, ó, você tem, quando ele fez topo, quando ele marcou aqui, ó, você tem 10 minutos para ficar observando esse movimento, né? E aqui o Renko ele sobe muito rápido, né? Aqui você teve aqui, ó, 11h41. Apesar que aqui demorou bastante, ó. 11h41 até 33 minutos, quer dizer. É uma questão que tem que estudar mais, né? Estudar o movimento, estudar, porque como eu estudo perda de energia, né? Eu estudo o extremo da volatilidade. Então, quando chega no extremo, eu passo a observar como está o movimento de força, que é esse movimento aqui, ó. Né? Como é que está esse movimento? Se o preço aqui estiver trabalhando lateral e o movimento caindo, opa, né? Então, para mim, o ideal é que o preço ficasse lateral aqui por algum tempo. Se o preço ficasse aqui, ó, lateral por algum tempo, por meia hora, trabalhando aqui, só com os indicadores aqui perdendo volume, perdendo, né? Seria o ideal. Então é isso, pessoal. Encerrando aqui o mês de março, né? Não foi legal. A gente gostaria que fosse, né? Na mesa proprietária a gente está indo muito bem, obrigado. Graças a Deus a gente está indo muito bem lá. Falta uma operação só para encerrar. Já aqui na mesa, já aqui no nosso projeto, né? Esse mês eu fui relapso, né? Porque eu fiquei dando atenção um pouquinho mais à mesa, né? E acabei fazendo umas entradas desastrosas aqui e acabei estragando aí o mês de março, né? Mas o mês de fevereiro dá uma salvada, né? O mês de fevereiro dá uma salvada aí, dá uma equilibrada no projeto. Mas aqui é só um projeto que eu estou trabalhando, né? Não estou colocando nenhum valor especulativo aqui em cima. É só uma questão de trabalhar lá o que eu tenho em Tesouro Selic, né? Então, somando os 2 meses aí. Janeiro eu não trabalhei, não fiz operações de janeiro. Tá bom. Ainda tá bom. Então é isso, pessoal. Até o mês de abril. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Até mais.